Vamos falar de negligência médica. Pelo menos é a acusação da família, dos pais. O caso que nós trouxemos, hoje é quarta, meu primo, nós trouxemos segunda-feira, trouxemos o vídeo, os vídeos do pai, da mãe, denunciando a morte do filho, denunciando, segundo o pai e a mãe, péssimo atendimento, negligência médica no Hospital Alarico Pacheco, em Timon, e que até o momento não houve qualquer esclarecimento por parte da direção do hospital. Joelma Abreu acompanhou o caso, a matéria era para ir ontem, Joel, mas tivemos um problema de tempo e a matéria vai ao ar agora. Boa tarde, seja bem-vinda. E só mostrando os vídeos, Joelma, já foi chocante. Imagino você conversando pessoalmente com os pais, é um relato muito forte, né? Boa tarde, Douglas, e para todos que acompanham nossa audiência aqui pelo Sistema de Comunicação. É como você falou, é uma cena forte, principalmente porque esse casal esperava que o bebê chegasse em casa e ele, infelizmente, nunca chegou. As roupinhas dele está lá, o berço, mas ele infelizmente não chegou. E o motivo dele não ter chegado em casa, ele teria o nome de Efraim, segundo os pais, a Késia Sara, de 23 anos, e o Eduardo Ivo, de 28, seria por causa da negligência do Hospital Alarico Pacheco, em Timon. O casal alega que desde o dia 4 de outubro procuraram um hospital para ter atendimento adequado, para ter um parto humanizado, mas eles não foram atendidos. E às vezes que foram atendidos, afirmaram que não era hora do bebê estar nascendo, que não era previsto, que o bebê estava, que com o bebê a saúde do bebê estava tudo bem, só que no dia 17 foram 4 vezes, eles foram dia 4, dia 13 e no dia 17 eles foram 2 vezes, pela manhã e à tarde, após uma série de episódios de sangramento por parte da Késia. E quando eles chegaram no dia 17 no hospital, eles foram atendidos. E a Késia fala que ela só foi atendida porque a mãe se impôs e disse que a filha dela só sairia daquele hospital quando parisse aquela criança. E quando foram ver os batimentos cardíacos do bebê, infelizmente já não tinha e ela passou por uma cesárea. Ao longo de todos esses dias, a Késia conta que implorava por uma cesárea devido ao histórico. Essa é a segunda gestação da Érica. Ela tem, da Késia. Ela tem uma criança chamada Levi, de 3 anos. E o que mais comove nessa história é que eles se reuniam e estavam muito ansiosos para a chegada do Efraim. Inclusive, o Eduardo confessou, Douglas, que o Levi pergunta, papai, cadê meu irmãozinho que ainda não chegou? Ele não entende muito bem essa situação. Eu estive pessoalmente com o casal, conheci o ambiente que seria do Efraim. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. O berço está arrumado, as roupinhas dobradas, tudo foi preparado para a chegada de um bebê que nunca chegou. Onde havia esperança, agora há um silêncio e um luto difícil de suportar. Como vocês puderam ver ali, eu mandei fazer tudo pro meu filho. Tudo. E eu tomei o remédio para secar o leite, mas ainda está em processo para secar. E dói às vezes à noite. Eu lembro que essa dor ia ser para amamentar ele. O casal Késia Sara e Eduardo Ivo denuncia negligência no Hospital Alarico Pacheco, em Timon, no Maranhão. Segundo eles, o filho morreu depois de dias de tentativas frustradas de conseguir o atendimento adequado. Desde o dia 13, ela nunca tirou o absorvente. Todo o tempo com absorvente, porque nunca parou de sangrar.
E aí eles nos diziam que era normal, que o bebê estava saudável, que estava tudo ok. Não era pra gente se preocupar. E aí a gente voltou pra casa também no dia 17 pela segunda vez. E aí minha esposa continuou com as cólicas, o bebê forçando para nascer, aquela contração para nascer, como já estava antes. E aí a gente foi para casa. Aí minha sogra disse: Sara, vamos no hospital de novo. E ela disse: eu vou fazer o quê para eles me mandar para casa de novo? Sara não tinha nenhum problema de saúde. Era a segunda gestação. Na primeira, ela tinha passado por uma cesárea. Desta vez, mesmo sentindo fortes dores e os sinais claros de trabalho de parto, ela implorou que o procedimento fosse repetido. O bebê não mexia, não tinha mais batimentos, ou melhor, estava bem baixinho, minha sogra acompanhou, estava parece que em 30, mais ou menos isso. E aí a enfermeira disse: não, o equipamento está descarregado. A gente sabendo que não estava descarregado, com aquele tanto de sangue, era um milagre se o bebê estivesse vivo. Mas a gente ainda tinha esperança. E aí, a partir do momento que ela não ouviu mais o bebê, aí ela disse: vamos para a sala de cirurgia. E aí eles decidiram fazer uma cesárea. Eles decidiram que iriam fazer a cesárea quando não havia mais chances para o meu bebê. O casal afirma que procurou o hospital 4 vezes em busca de um parto seguro, entre os dias 4 e 17 de outubro. Depois da repercussão do caso, outras denúncias de negligência começaram a surgir. Maiara Tauana afirma ter vivido um trauma parecido no hospital Alarico Pacheco durante a pandemia. Ele perguntou o que é que eu estava fazendo lá. E eu fui explicar toda a situação, que eu já estava com 41 semanas naquele período, né? Não tinha sinal de trabalho de parto e o médico anterior havia dito que era para eu ir lá, para dar entrada, para fazer a cesárea, porque eu não tinha... meu corpo não dava sinais para ter parto normal. Então ele perguntou se eu tinha irmãs, e eu disse que tinha, e perguntou como foi os partos da minha mãe. Eu disse que foram todos normais. Então ele disse que se a minha mãe teve normal, eu teria condição de parir também normal. A família em luto decidiu buscar justiça. Segundo a advogada que representa o casal, já foi aberta uma ação judicial contra o hospital por negligência médica. A gente acionou o Ministério Público, abrimos uma reclamação lá e também estamos aguardando o desenrolado desse procedimento do Ministério Público. E junto a isso a gente vai entrar também com uma ação de reparação de danos para responsabilizar o Estado pelo que aconteceu, né? Porque houve uma possível falha na prestação de serviços. Nós procuramos a direção do Hospital Alarico Pacheco, que afirmou não poder gravar entrevista, segundo a direção, por se tratar de uma unidade administrada por uma empresa terceirizada. Qualquer pronunciamento público precisa de autorização dessa empresa. Conversei com as representantes Ana Patrícia Brigel e Samanta Jales. Elas afirmam que o hospital prestou todo o apoio à família, que 2 encontros já foram realizados com os pais e que não faltou assistência. A administração disse ainda que vai aguardar o resultado da perícia para se manifestar oficialmente. Uma situação muito triste da Késia e do Eduardo, que esperavam o Efraim e infelizmente ele não veio, ele nasceu sem vida. Ele era para ter nascido no dia 16, ela estava gestante de 40 semanas e eles afirmam que foram 4 vezes em busca de atendimento adequado e não foram atendidos. Esperaram, segundo eles, a criança ter os batimentos do coração serem reduzidos, ficarem mais baixos para atender o casal. E aí, Douglas, depois da repercussão do vídeo que você mostrou no programa na segunda-feira, ela também republicou esse vídeo nas redes sociais e o que a gente vê através dos comentários é que esse caso parece ser um caso isolado, parece não ser um caso isolado. Tem diversos comentários de pessoas afirmando que o hospital foi negligente em algumas situações. Eu vou ler uma aqui de um seguidor que ele fala assim:
que está no vídeo que a Kézia publicou nas redes sociais. Aconteceu a mesma coisa com o meu neto e a minha nora. Ela fala o nome do médico. Em 2020, matou os dois. Tem que protestar mesmo. E o Eduardo fala que por pouco, se demorasse, inclusive a enfermeira na hora falou que por pouco a Kézia também não faleceu, não morreu. E eles querem justiça, querem que outras famílias não passem pelo mesmo luto, pelo mesmo sofrimento, à espera de um bebê que nunca chega, que não chega em casa, tendo ali todas as coisas arrumadas, e esse bebê não chega. E eu conversei com a Kézia e ela afirmou que sempre foi um medo dela ir para esse hospital, o Alarico Pacheco, porque já tinha ouvido relatos de que o atendimento lá deixava a desejar. Eu conversei com as representantes do hospital, a Ana Patrícia e a Samanta. Elas afirmaram que o hospital é referência no estado do Maranhão no atendimento à gestante. No ano de 2024, foram quase 3.000 partos e desses 39 óbitos. Elas falaram que é referência, que prestaram apoio toda a família e elas preferiram não gravar entrevista porque elas precisam de uma autorização da empresa que administra o hospital. Mas eu estive conversando pessoalmente com elas e elas afirmaram que prestaram todo o apoio, inclusive falaram que tiveram 2 encontros com a família e explicaram. E prevêem que vão se manifestar após uma perícia em relação a todos os documentos, em relação ao corpo, que essa perícia deve sair em 10 dias e elas devem se manifestar, o hospital deve se manifestar de forma oficial. Joelma, nós vamos continuar acompanhando esse caso, acompanhando o desenrolar desse caso, a ação judicial, manifestação do Ministério Público, resultado da perícia, e qualquer novidade se retorna e informa a nossa audiência. Volto sim, até mais. Até mais. Olha só, pode deixar as imagens aí, Fabrício, dividida a tela. É o seguinte, as administradoras do hospital disseram que o hospital é uma referência. Imagine os hospitais que não são referência. Se o hospital, que é referência, faz esse tipo de procedimento, que adota esse procedimento, oferece esse tipo de atendimento à população, imagine aqueles que não são referência. E aí eu não estou generalizando, não. Obviamente, no Hospital Alarico Pacheco tem muitos profissionais de qualidade, maioria profissionais de qualidade, dedicados ao seu ofício, ao seu trabalho. Tem a enfermeira, essa enfermeira, não foi divulgado o nome dela, e eu acho justo que não seja, que participou do atendimento e disse, olha, por pouco a mãe também não morreu. E o mais grave dessa história é que, quando a mãe publicou o que nós mostramos aqui no Jornal Dia News, ela pegou os vídeos e publicou nas redes sociais. Qualquer pessoa pode ir lá, tem uma enxurrada de relatos de pessoas que passaram pela mesma situação. Esse caso que a Joelma destacou, esse senhor perdeu a nora e o neto. O filho dela, né? Foram 2 mortes, quase havia 2 mortes aí. Então, assim, eu não sou médico, né? E nunca vou ser, porque não é uma profissão que eu admiro, mas jamais faria medicina. Mas, assim, é perfeitamente razoável imaginar que uma mãe que sente dores permanentes, cólicas, né, tem alguma coisa de errado com a gestação. Você sentir aqui uma cólica, outra ali, vá lá, mesmo assim, se procura um médico, a grávida procura um médico, o pai, né, o marido procura o médico, o casal vai. Quer dizer, todo mundo tem aquele cuidado, né? Por exemplo, eu lembro dos casos que eu já relatei. Quer dizer, tem esse cuidado. Doutor, o que está acontecendo? Ela está sentindo umas dores aqui, faz lá a ultrassonografia, todos os exames necessários para saber se está tudo bem. Qualquer perda de líquido, da mesma forma. E ela sangrando o tempo todo, além das cólicas, das dores, sangrando o tempo todo. Quer dizer, nada foi feito, não, é normal. Não, está tudo bem.
E ela, que já é mãe, ali o filho, o primeiro filho, já tinha experiência, ela e o marido. Então disseram o seguinte, olha, aqui são sinais de que está na hora do parto. Não está na hora não. Disseram, não está na hora não. Não está na hora não. A perícia, alguém tem alguma dúvida do resultado da perícia? Eu, pelo menos, não tenho. O que as administradoras do hospital disseram, que a família foi super bem atendida, mas, olha, não houve nenhuma falha no atendimento, e isso aí reflete já o resultado da perícia. Resultado da perícia. O que não pode acontecer, minha gente, olha, casos excepcionais, de uma intercorrência durante a gravidez, de uma intercorrência durante o parto, pode acontecer, mas devidamente explicado, provado, olha, aconteceu esse revés aqui durante a gravidez, ou durante o parto, o procedimento de parto e tal, e aí resultou na morte da criança, na morte da mãe, mas a regra é correr tudo bem, quer dizer, é básico, o ginecologista, ou a ginecologista olhar, ela sabe, olha, isso aqui não pode acontecer, isso aqui está errado, né? Vou pedir determinados exames, você vai ficar internado aqui uns 2 dias enquanto os resultados saem, você vai receber cuidados paliativos. Agora, 100% certo, não posso dizer que foi 100% errado, está mais para o errado do que para o certo aí. Está mais, porque ninguém se pronuncia, uma empresa que administra e tal, e não pode, sei lá, uma coisa, sabe, as pessoas, é um hospital público, não é? Do Sistema Único de Saúde, um casal procurou para ter seu filho, e aí o impacto disso é devastador na vida da família, você vê o quartinho da criança todo pronto, e aí o casal volta para casa sem um filho, ou melhor, com um filho morto, e o irmão fica perguntando, cadê meu irmãozinho, chega quando e tal, entende? E vê ali o quarto. Então, assim, eu acho que é um caso de uma investigação muito séria, uma investigação muito rigorosa, porque nós estamos tratando aqui de vida humana, da perda de uma vida humana, do impacto emocional que essa perda causou na vida desta família. E as outras pessoas que denunciam também casos de negligência. Será que todas essas pessoas que se manifestaram, todas estão inventando? Todas foram bem atendidas? E todas foram exceções? Vamos ficar de olho nesse caso.